o apresentador de hoje, Geraldo Macraques, natural de Penápolis, São Paulo, e torcedor eterno do Clube Atlético Penapolense. É muito importante. Professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, atua como docente na área de pesquisa operacional e logística. Oficial engenheiro militar da reserva, remunerado do Exército Brasileiro, onde serviu nas áreas de CIT, comandos logísticos e órgão de direção geral, EME, em atividade de engenharia de sistemas. Graduação em Ciências Militares pela AMAN, Educação Física pelo ESEFX e Engenharia Química no IME. Especialização em Análise de Sistemas de Informações da PUC-Rio, Logística e Mobilização Nacional, UFG, e Operações na Selva, SIGS. Mestrado em Sistema de Computação no IME, doutor em Ciências Militares, do USM, e doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. Pesquisador associado do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, ISAP, e o Heraldo também colabora aí como coordenador acadêmico das nossas atividades do Encontro Brasil. Heraldo, muito obrigado pela sua presença, força aí na torcida pelo Atlético Penapolense. O meu time daqui a pouco vai chegar aí na mesma divisão do Penapolense também, e a gente vai sofrer junto. Tá certo. Boa noite e, por favor, com você. Boa noite, Heraldo. Tá certo. Muito obrigado a todos, né? Eu coloquei isso aí que, na realidade, é um sofrimento, né? É o mesmo sofrimento, mais ou menos, do Botafogo, para vocês terem uma ideia, né? Bom, gente, então, para tentar quebrar o gelo, né, eu coloquei essa minha apresentação, tá? E eu vou tentar, rapidamente, né, seguir aqui esse sumário, né? Vou falar do contexto da engenharia de sistema, falar de disciplinas e alguma coisa da epistemologia da engenharia de sistema e sobre a tal da virada retórica. Tá? Muito bem. Então, primeiro vou falar aqui, né, tecer alguns comentários, né, sobre a pré-história da engenharia de sistemas, né? Existem muitos textos, né, da história da engenharia de sistemas, né, publicada em diversos artigos, né, de revistas especializadas, né, e elas sempre fazem alguma referência indireta, né, ao que precedeu, tá certo, a história de engenharia de sistemas. Então, eu coloco, né, e na realidade tem também artigos sobre isso, pelo menos 3 disciplinas que ajudaram, né, a criar a engenharia de sistema. A primeira delas foi os estudos de confiabilidade, manutenabilidade e disponibilidade, né? O palestrante anterior falou, né, alguma coisa, né, sobre esse sentido, né? Isso foi uma proposta, né? Na realidade, né, quem formalizou os estudos de RMA, né, foi o Robert Luser, né, que é um engenheiro do míssil do Cruzeiro V1, e ele, né, disputava, né, com o míssil balístico V2 do Wernher von Braun. Colocando aqui a diferença. O míssil de cruzeiro, né, ele viaja, né, como um cruzeiro. E o míssil balístico, ele viaja balisticamente, né, tá? E eles discordavam, né, de quase tudo, né? Por exemplo, né, das estratégias do homem à Lua, né? Todos eles, né, acabaram indo para os Estados Unidos lá naquela operação Paperclip, né? Eles eram, né, do exército nazista na Segunda Guerra Mundial, que foram, né, capturados pelos americanos e levados para os Estados Unidos para trabalhar, né, junto ao Departamento de Defesa e futuramente, né, na NASA, né? Discordavam, né, o caso do Luser discordava de que as coisas, né, a ideia inicial do Wernher von Braun era fazer um foguetão e levar para a Lua. E o Luser achava que devia, né, pensar, né, uma viagem através de estágio, né? Ele propôs a lei dos produtos, né, e a confiabilidade do sistema em série é o produtório das confiabilidades, né? E de certa forma, né,
o Loser, pelo menos até quando teve o teste lá da Apollo 1, ele estava correto, né? Aquele acidente que teve, depois nós tivemos o acidente da usina, a usina nuclear de Three Mile Island, né? E foi despertado esse interesse aí, né, sobre, em relação aos estudos de confiabilidade, tá? Ali também, né, se discutiu a questão da autonomia das armas, né? Ou seja, houve um crescente, né, nessa questão de autonomia das armas, né? Primeiro ali de um controle direto do operador, ali passando por um controle do teleoperador, né? Operação pré-programada e controles estruturados, né? Bom, uma segunda disciplina que eu acho interessante citar, e eu gosto muito desse, né, fazer referência a ele, é do Blackett, né? O Sir Blackett, que era Sailor, Scientist e Socialist, né? Ele foi um cientista, foi prêmio Nobel de Física, né? O prêmio Nobel de Física dele, de certa forma, tem uma correlação até com os trabalhos do César Lattes aqui do Brasil, e ele implementou, durante a Segunda Guerra Mundial, o circo, ou Black Circus, né? Por que o Black Circus? Era uma equipe multidisciplinar, então, almirantado inglês, né? Né, fazia referência àquela equipe multidisciplinar como Circus e Blackett, né? Em função dos diversos, né, especialistas que tinha. Tinha médico, tinha físico, tinha vários matemáticos e tinha até mágico, né? Para você ver como é que era bem diversa a equipe, né? O mágico, se não me engano, fez alguns trabalhos, né, sobre ilusionismo, né? Então, né? E tinha duas citações, né? Para que servia a pesquisa operacional inicialmente? Para achar explicações científicas do fato e predizer os efeitos de novas armas e táticas, né? Mas, depois de um certo tempo, né, ele era um ativista político, o Blackett ele começou a criticar muito a questão da política americana, né, durante a Guerra Fria, né, e o uso indiscriminado da teoria dos jogos. E ele tem uma citação que é bem interessante, né? De fato, né, a teoria dos jogos, a abstrata teoria dos jogos é um ramo da matemática pura e quase irrelevante para o processo decisório, né? Então, ele coloca que, de certa forma, né, ele sempre fazia uma referência que não podia abandonar, né, o julgamento, né, e a experiência das pessoas que estavam trabalhando com aquilo lá. Ou seja, no caso, né, da Guerra Fria, é discutir, né, o contexto político, né, com os diplomatas, né, a questão, né, de qual a melhor tática ou estratégia com os próprios militares. E isso ele faz, né, esse texto, numa obra que ele escreve sobre dissuasão nuclear e convencional, ele escreve, né, que ele aprendeu muito, né, em contato com os militares na Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, a gerência do projeto, né, com o Projeto Manhattan, né, que tem um filme recente sobre ele, mas não achei muito interessante. O filme é bastante interessante, discutindo ali né, o julgamento, né, do Oppenheimer, né, mas tem outros filmes, né, que mostram melhor, né, a questão, né, de como é que foi a complexidade do projeto, né, como, se não me engano, o início do fim, né, ele é um filme mais interessante sobre isso, né? E essa, né, a diferença, né, que a gente também tem vários textos sobre isso, né, sobre a questão, né, do que é a diferença entre né, gerência de projeto, né, e engenharia de sistemas, né? A questão também bastante debatida, né, é que justamente vai tratar de solução técnica, mas não vai descuidar, né, da questão do custo, tempo e desempenho, tá? Então, né, eu vou aqui também apresentar alguns efeitos, né, consolidadores da disciplina, né?
ali já em 1954, a Rand Corporation é uma agência think tank e recomenda usar o termo engenharia de sistemas, né? Então, a gente vê que, de certa forma, muita coisa ligada, né, à questão, né, da defesa, né? A primeira norma, né, a MIL Standard 499, né, inspirou, né, a formação dos primeiros profissionais de engenharia de sistema. Em 1990, nós criamos aqui justamente o Conselho Internacional, que é a INCOSE. E mais adiante, né, em 1994, nós tivemos, né, o INCOSE Technical Community Procedure Handbook, que criou o nosso handbook. E mais adiante, em 2008, né, de certa forma, né, uma padronização dos conceitos da engenharia de sistema, né, por diversos órgãos normativos aí, tá? Então, atualmente, o que a gente entende como engenharia de sistema, né? Essa definição da INCOSE, né, uma, né, uma abordagem transdisciplinar integrativa que permite, né, a realização com sucesso, uso e retirada de sistemas, né, eles chamam de sistemas engenheirados, né, sistemas, né, desenvolvidos pela engenharia, usando os princípios de engenharia e conceitos e científico, tecnológico e métodos de gerenciamento. Tá? Muito bem, aí a gente já vê, pá, mas o que é transdisciplinar e o que é integrativo? Bom, o nosso handbook, né, não fala o que é isso. Né? Então, eu vou justamente discutir uma das questões que eu vou apresentar aqui, é esta questão do que são as disciplinaridades. Né? Ela é uma engenharia distintiva das demais, né? Tem a sua peculiaridade, né? Ao contrário das disciplinas tradicionais, né? A engenharia, né? Ela não é enraizada, né? Não é, né, fundamentada, né, em teoremas básicos e numa ciência relacionada a propriedades, né, à questão da física, né? A eletrônica tem ali, o aluno vai se formar em engenharia eletrônica, ele vai ter que saber o que é eletricidade, o que é eletrônica. O aluno de engenharia química vai ter as disciplinas de química, de termodinâmica, e os engenheiros no desenvolvimento profissional dele, né, vão utilizar esses conhecimentos da ciência para fazer engenharia. Ao contrário, a engenharia tem, né, desenvolvido um conjunto de melhores técnicas para gerenciar problemas, né, bem complexos, né, baseado em circunstância. E como eu comento, né, ela, de certa forma, né, tem uma genética militar, principalmente na fase 1 e 2, que eu vou apresentar um pouco agora, né, mais adiante aqui, e que, de certa forma, né, ela ganha mais independência na fase 3. Então, o que é a tal da disciplina? Né? Então, vamos lá. Disciplina é um corpo de conhecimentos ensináveis com formação própria, de áreas de educação, formação, procedimentos, métodos e conteúdos. Essa é uma definição lá de Apostel, em 1972, né, que veio orientar, né, a questão das disciplinaridades, quando se discutia, na realidade, isso foi um projeto da OCDE com a Unesco para se discutir, né, como é que as disciplinas, diversas disciplinas científicas, acadêmicas, podiam, né, de certa forma, melhorar a integração entre elas. Tá? Mais adiante, aí nós temos uma outra definição, né, que é a do Klein, que eu acredito que, de certa forma, é o que orienta, né, os textos da INCOSE, porque esse autor, o Hossain, ele publicou, né, uma revisão sistemática literária, né, com os diversos conceitos de engenharia, da qual eu vou até fazer alguns comentários. Né? Então, também ali, ó, uma área específica de um departamento acadêmico apoiado em literatura, com revisão, né, e com, né, com praticantes remunerados. Então, hoje a gente tem uma disciplina, né? Nós temos uma disciplina porque, de certa forma, né, ela se tornou uma disciplina acadêmica, você tem profissionais remunerados e você tem justamente, né, uma literatura com revisão. Tá?
Mas, mais recentemente, né, esses três autores, eles resgatam aquela discussão lá do Apostel, né, e coloca ali, né, que é polissêmico, né, a questão da disciplina. Disciplina pode ser né, uma entidade cognitiva, um componente curricular, ou um conjunto de normas que regula uma determinada, né, atividade ou comportamento de um grupo. Então, a gente está dizendo que né, a disciplina da engenharia de disciplina pode ser os conteúdos de engenharia de sistema, pode ser aquilo que o engenheiro de sistema faz, né? E tem que levar em consideração, né, incorporar a maneira como esse conhecimento é produzido. E aí a gente tem que começar a discutir como é que o conhecimento da engenharia de sistemas é produzido. Já foi falado lá atrás que é de forma distinta, né, das outras engenharias, muitas delas, né, fundadas nas ciências duras, né, com exceção, talvez, da engenharia industrial ou da engenharia de produção. Tá? Então, aí, de certa forma, né, como é que esses conhecimentos são estruturados, quais são os diversos tipos de disciplinaridade. Nós temos aí a multidisciplinaridade ou a pluridisciplinaridade, né? É quando, né, de certa forma, ali é caracterizado por uma associação simples, né, de disciplinas, né? Elas incluem colaborações simples. A interdisciplinaridade, esse conceito vai além, exigindo uma convergência de pontos de vista, né? Envolve uma combinação de duas ou mais disciplinas, né, com um objetivo, né? Então, por exemplo, ali a matemática, a física, a engenharia, né, tratando ali que se combinaria, né, com uma disciplina de engenharia, e a transdisciplinar, né, vai mais além, né? Ela tem uma linguagem comum, né? Vai ter uma identificação de estruturas, né, unificadas e mecanismos, né, cognitivos comuns. Tá? Então, aqui eu peguei um exemplo da antiguidade, né, que é o trivium. Né? O trivium, né, era uma disciplina né, que era ensinada ali na antiguidade, de certa na Idade Média, e também ainda é ensinado nos Estados Unidos, por incrível que pareça, né, quando né, o candidato lá vai, né, quando o estudante, na realidade, na universidade, principalmente nas universidades né, mais tradicionais, né, vai né, fazer um Bachelor of Science, né, ele estuda. Né, o americano, por incrível que pareça, estuda de retórica, estuda dialética, estuda gramática. Né? Isso se chama os fundamentos da educação liberal. Tá? Essa evolução né, dessa disciplinaridade da engenharia de sistema, de certa forma, tem uma relação com as fases propostas ali pelo Hossain. Né? A primeira fase, que seria de introdução, mais adiante a interdisciplinaridade da exploração e depois uma fase de, né, né, atualmente de 2008 para cá, que seria de revolução. Mas aí, como eu falei, né, vamos agora justamente colocar aqui como é que seria esses conhecimentos, como os conhecimentos são estruturados na engenharia de sistemas. Né? Historicamente, lá, desde os sofistas, havia um problema muito sério. Né? Como é que a gente explica as coisas da natureza e como é que a gente explica né, as coisas que diz respeito aos homens. Então, eram dois tipos de conhecimentos né, diferentes. Um era a physis, que vai tratar da natureza, e a gente vai tentar buscar estabelecer leis da natureza, e outro é nomos, que é justamente né, trata-se de leis, né? Como é que se estabelece né, o entendimento né, do outro. Tá? Esses, né? Aí eu vou fazer aqui um retorno né, do que muito se discute também quando se fala de pensamento sistêmico, né, de que né, que a engenharia de sistema deve superar o cartesianismo, né? Então, ali ele não, né, o pensamento sistêmico deve superar o cartesianismo, deve superar o reducionismo. Mas
tem que entender o que é isso aí, né? Então, na realidade, o cartesianismo, né, e não foi tão assim Descartes, foi muito mais Francis Bacon, né, propunha assim um entendimento de uma filosofia mecânica, né, e entendia colocava o universo como um relógio, né? Então, toda a ciência, né, moderna, principalmente as ciências duras, se constituiu nisso, né? As ciências, né, a física, a química. Mais adiante nós tivemos Auguste Comte, né, que propôs o positivismo, até colocando ali a física social como uma hierarquia das ciências, né? Então você começava lá, ele tinha um entendimento, né, de que uma proposta de que as ciências, né, a evolução da ciência começou lá com a astronomia, depois com a física, com a química, com a biologia, e tinha, né, a última, né, a fisiologia e a física social. E todas elas tinham leis universais e imutáveis. Então, você, tendo conhecimento da física, você consegue entender e prever o comportamento humano. Já que existe uma sequência, né, de implicações entre elas. Logicamente, né, o positivismo ele, né, começou a entrar em questionamento na filosofia da ciência, né, muito em função, né, da discussão de alguns, lógico, né, o Círculo de Viena discutiu, os logicistas, né, discutiram, né, os limites deste problema, né, eles queriam reduzir todo o conhecimento à lógica, e um deles acabou abandonando essa ideia e se passou a chamar um relativista, né, o Popper, né? E aí tivemos depois outros, né, que debateram, né, sobre o mesmo problema, né? Popper, né, depois tivemos o Kuhn, Lakatos e o Feyerabend, mais ou menos, né, que discutiram essas questões aí da filosofia da ciência. E na década de, né, 60, 50, nós tivemos, né, um movimento epistemológico que foi chamado de estruturalismo, né? O que é o estruturalismo? Não, então, vamos agora, né, buscar aqui uma explicação, né, matemática. Então, na realidade, né, o estruturalismo, todos eles, né, o estruturalismo é expressado em diversas ciências, né, na linguística, é expressado, né, na antropologia com Levi-Strauss, é expressado, né, na própria educação com Jean Piaget, né, que diz que a estrutura é o máximo de relações possíveis produzidas, né, por um operador, né? Então, é uma proposta de encontrar o algoritmo, né, do desenvolvimento humano. Tá? Dentro do estruturalismo, nós não podemos esquecer de que bebe dessa mesma água a teoria geral do sistema. Então, todos os autores lá que falam do pensamento sistêmico, né, fazem referência a Bertalanffy, von Bertalanffy, né, que tem uma citação que é repetida, né, de forma, né, ad nauseam, né? Essa afirmação diz o seguinte: o todo é mais que a soma das partes. E faz uma referência ao pobre coitado do Aristóteles, né, por isso. Na realidade, essa afirmação é um lugar comum, né? Isso aí, os retoricistas eles vão explicar, né? Principalmente né, um dos fundadores, o Perelman, é um argumento pronto para a gente poder explicar alguma coisa. Mas só que, nesse caso aí, não está explicando nada, né? Porque a soma, o todo é maior que a soma das partes, nunca foi citado pelo Aristóteles, né? E nem por Euclides. Tá? Ele diz ali, o mais próximo possível, né, que no caso das coisas que tem várias partes, né, o todo
é alguma coisa além, né, das partes. E, mais recentemente, alguns autores aí também, né, que escrevem, né, sobre um pouco aí da filosofia, né, ou da epistemologia da engenharia de sistemas, diz que o BSID seria as propriedades emergentes dos sistemas. Propriedades emergentes dos sistemas. O nosso colega utilizou justamente isso, né? A complexidade, nós temos que entender os sistemas complexos. Mas os sistemas complexos, né, ele é fundado numa teoria da termodinâmica de não equilíbrio. E aí cai no mesmo problema, né? Nós tentamos explicar, né, o comportamento humano baseado num paradigma de uma ciência da natureza. Não vai funcionar, né? Ou pelo menos, né, não é que não vai funcionar, vai trazer para a explicação, né, justamente um desvio, né, algo que não vai colocar, dar uma explicação, né, mais consistente. Então, aí nós temos, né, justamente, mais recentemente, né, o que se chamou virada retórica, né? Então, aqui nós tivemos diversos, né, ela tem outros nomes, né? A virada argumentativa, no caso do Tome, a virada linguística, no caso do Wittgenstein, do Hort, ou interpretativa, no caso do Libel, né? Então, eu vou tentar explicar aqui, né, o que significa isso, né? Então, a virada retórica, né, ela busca resgatar, né, o entendimento, né, do que é as formas elementares de discurso ou as técnicas argumentativas. Eles tentam buscar que a explicação da natureza, né, não é que não se faz de forma diferente, mas se funda em modelos diferentes, tá? Então, primeiro de tudo, aqui eu vou só colocar as técnicas argumentativas. Nós temos aqui a Dascalia, né, que seria o que a gente conhece como lógica, né, tem o objetivo de apresentar o conhecimento confiável. A dialética, tá, que é um procedimento de debate e refutação de ideia, é como se faz os julgamentos, que é o mesmo julgamento que se faz na ciência. E a retórica, né, que é a arte de persuadir um auditório por meio de uso do logos, né, ou de signos, ou exemplos do paradigma. Do caráter do orientor, visando influenciar deliberações. Ela busca estabelecer não a verdade, mas aquilo que é verossímil. E os signos, né, são expressos em metáforas. Aí tem uma grande questão, né, que é debatida, né, quando nas ferramentas, né, de arquitetura de sistema, você não pode utilizar metáforas para fazer definição. Não, você não pode utilizar metáforas, não. Mas você tem que entender que, muitas das vezes, o seu usuário vai expressar aquilo de forma metafórica. Então, você vai ter que buscar no discurso dele um núcleo, né, metafórico, né, do que ele está dizendo, né? E por que isso aí, né? Porque toda ciência, né, é fundada em modelo. E todo modelo é uma metáfora. Não existe uma lei da natureza, né, que é imanente na natureza. Todas as explicações, para qualquer explicação que a gente vai dar, a gente vai ter que se basear em algo que a gente conhece. Então, a metáfora, o que é? Você explicar algo que não conhece, fundado em algo que é conhecido. Tá? Então, está aí, né, de certa forma, a ferramenta que é utilizada é a análise retórica, né, que é o ethos, a autoridade de quem vai, né, buscar fazer a argumentação. O pathos, que é o sentimento né, daquilo, né,
a plateia, né? Como é que ela percebe aquilo que está sendo deliberado, né? Ou acordado, tá? Temos que levar em consideração as questões, né? Do tempo, tá? E o logos, que são os núcleos discursivos, né? Importante entender que palavra não é a coisa. A palavra, né, que a gente está dizendo, ela representa, tá certo? Alguma coisa, né? E que essa coisa, de certa forma, para mim é algo e para vocês podem ser outra coisa totalmente diferente, né? Bom, então, como eu comentei, né, muito do que, né, todo modelo, né, a gente também utiliza muitas figuras de pensamento e os dispositivos retóricos, né, para tentar sensibilizar, tá certo, aqueles que estão, né, sendo persuadidos, né? Porque essa também é uma definição da retórica, né? A arte da persuasão. Tanto é que se existe um engano, né? Um mau entendimento, só tem retórica, é como se fosse o sujeito enganador e não tem nada a ver isso. Como eu falei, né? Existe alguma novidade disso? Não. Para nós, aqui no Brasil, pode ser uma novidade, né? Porque isso fica restrito para quem? O pessoal da área de comunicação, né? Quem trabalha na área de comunicação sabe o que é retórica. Deve ter estudado Vico, Wittgenstein, Aristóteles, sabe como fazer uma mensagem, né? Como estabelecer, tá certo? Um discurso, né? Que seja persuasivo. O persuasivo aí significa eficiente e eficaz, tá? Então, aqui eu vou agora sair da teoria e colocar, né, algumas aplicações, né? Então, como é que de certa forma, né, eu comentei ali, né, que a engenharia de sistemas, né, ela tem uma genética militar, né? Então, no caso aqui do ciclo de vida, não, ela busca a ideia, né? O ciclo de vida, o que é? Uma metáfora de algo que nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Então, o que se teve, né? Nos primeiros, né? Nas primeiras propostas, né? De desenvolvimento de sistemas, né? O sistema sequencial. E, geralmente, né? Leva né? Ao desastre, né? E aí os ciclos de vida passam a ter outros formatos, né? Iterativo, né? Então, você vê que a metáfora vida, né? Ela tem uma explicação. Uma outra é a tal da CONOPS, né? O que é CONOPS? CONOPS é conceito de operação. Está lá no nosso manual, né? E o que significa esse conceito de operação? Qual o sentido de estar esse conceito de operação? Bem, esse conceito de operação, ele foi um conceito, né, obtido lá através do processo de decisão militar, né, lá na década de 90, no TREIDOC, no Comando de Treinamento e Doutrina. Tá? Então, antes da década de 90, né, o processo de decisão militar é por diretiva. Ó, você tem que conquistar a colina tal. E aí, na ordem que era dada, né, já estava expresso como tinha que ser feito. E não interessava o ambiente que, né, não havia aquela história, um dá ordem e o outro cumpre, né? Não tinha muita liberdade de ação, né, para quem ia cumprir a tal da missão, né? Porque, na realidade, a declaração de missão na CONOPS vem de uma declaração de missão, né? E o TREIDOC, justamente nessa época, começou, né, a estudar, né, outras formas, né, de expressar, né, uma missão. E aí foi buscar lá na Segunda Guerra Mundial o entendimento dos alemães, né? E aí veio do tal do Auftragstatik,
Não, você não pode dar uma ordem, né, dessa forma diretiva. Você tem que estabelecer a ordem e um conceito, né, de operação que tem que se pensar do 2 níveis acima. Porque, por exemplo, se você, né, dá ordem lá para o cidadão atacar a colina 250 e ela, né, ela não tiver ocupada, e a ameaça maior, por exemplo, é no entroncamento de uma estrada, né, próxima ali da colina, tá? Ele não, e esse entroncamento vai ajudar nas operações, né? Se ele é comandante de batalhão, nas operações da divisão, vai dar condições, né, de, 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 de melhorar o desempenho, né, daquilo que foi planejado, né? Ou seja, a ideia era a seguinte: ó, você, como comandante de batalhão, tem que pensar 2 níveis acima. Então, você tem que pensar o que o comandante da divisão tem que estar pensando. E isso, né, é trazido, né, foi trazido, né, para dentro, né, do nosso contexto da engenharia de sistema, e está lá bonitinha a palavra, CONOPS, o conceito, como é que desenvolve, mas e aí? Né? É muito dessa prática, né, de desenvolver e estabelecer a missão no CONOPS, é em cima também do que o pessoal praticava muito lá, que era o Wargame ou Kriegspiel. Isso tem sido recuperado, por exemplo, né, nas Forças Armadas Americanas. Né? Então, de, antes de estabelecer, né, no processo de desenvolvimento do CONOPS, né, existe, né, a utilização, né, dessa ferramenta. Né? A questão dos requisitos, né? Eu, como analista de sistema, existe né, o requisito é aquilo que, né, é o que o cliente quer ou que o sistema precisa fazer. Né? Então, na área de sistemas de informação é desafiante. E ela começa, né, justamente esquecendo, né, o que o cliente, né, o que o cliente quer, mas o que o sistema precisa fazer. Mas aí eu vou mostrar no próximo slide aí que, à medida, entendeu, que evoluiu, né, a questão, né, dos sistemas de informação, cada vez mais, né, você tem que colocar o tomador de decisão, né, tentar representar o que o tomador de decisão vai pensar para, né, desenvolver os seus sistemas. E também a questão da arquitetura. Né? Os livros de arquitetura de sistemas, arquitetura empresarial, né, acabam não dizendo, né, acabam até discutindo o que é a palavra arquitetura. Né? A arquitetura empresarial, né, tem a do Zachman e tem a trocentas aquelas. Né? Então, a arquitetura é um estilo, né? E não o prédio, né? As coisas construídas, né? Que é um conceito, né, original do que é arquitetura. Né? A arquitetura é o que o chefe quer para construir alguma coisa. Está aqui, como eu falei, né, dos sistemas, né, de informação. Né? Eles têm, de certa forma, abstração cada vez mais crescente, né, à medida, né, que os sistemas de informação se tornaram mais complexos, né, eles acabaram, né, tendo que trazer novos desafios. Né? Então, de um lado aqui você vê, né, aqui decisões mais estruturadas, que é, né, e no nível de tarefa, no nível gerencial né, menos estruturado, no nível organizacional é menos ainda. Tá? E é também, né, as ferramentas que foram utilizadas, né, para adaptar esses níveis, né, de sistemas de informação, elas foram evoluindo. Né? E também incorporado, né, como atividade técnica lá na engenharia de sistemas. Né?
Aqui a gente vê embaixo o diagrama de status de relacionamento, diagrama de fluxo de dado, tem o OML, né, que a gente utiliza nosso SysOML, e, finalmente, lá a engenharia, né, a arquitetura empresarial, né, que, de certa forma, é utilizado hoje. Tá? E o que atende, né, esses sistemas? Do nível, né, dos sistemas mais elementares, sistemas técnicos, sistemas sociotécnicos e, finalmente, os sistemas políticos sociotécnicos, que lidam muito mais, né, com questões, né, de debate, né, com questões retóricas, que eu vou dizer o seguinte, né, com, do que, né, com um entendimento físico. Então, a conclusão que eu vou chegar aqui no meu último slide, né, que a engenharia de sistemas, né, ela, de certa forma, busca aqui, né, ser um esperanto técnico, né, uma linguagem que permita, né, os especialistas, os diversos especialistas, né, desenvolverem, né, um sistema transdisciplinar. Mas mesmo o Esperanto, né, ele não está livre, né, de, de interpretações, né, apesar de ser uma linguagem universal. A gente acha que é importante, né, ali ressignificar a compreensão dos conceitos, a palavra não é a coisa, né? A palavra, o significado, sempre é um produto de negociação, e aqui eu coloco, né, que as ferramentas não podem isolar a relação, né, do cliente-fornecedor. Tá? Então, as ferramentas que automatizam o processo, né, de engenharia de sistemas, né, elas têm que ser usadas com parcimônia para que, né, lá o engenheiro de sistema não tome a decisão, né, daquilo que ele acha que o cliente quer, né, que é muitas vezes muito comum. Então, a gente diz aí que havia, né, durante essa semana eu vi aí, né, diversos exemplos da virada retórica na engenharia de sistema, né, wargames, cenários Red Teams, né. Então, basicamente, era isso que eu tinha que falar, né. Talvez cada ciência deve partir com metáfora e terminar com uma álgebra, né. E talvez, sem a metáfora, não teríamos nenhuma álgebra. Quem citou isso aí foi o Max, né, que é um retoricista. Tá? Bom, eu estou aberto à pergunta, acho que está de bom tamanho. Everaldo, obrigado. Acho que o legal desse evento que a gente faz é trazer apresentações com diferentes aspectos, né? Assim, não só focar na coisa técnica e na execução do dia a dia da engenharia, mas também é interessante trazer considerações até filosóficas do próprio trabalho da engenharia de sistemas. Quando a gente busca as apresentações e seleciona, a gente tenta realmente trazer essa diversidade e mostrar para o público, né, para a nossa comunidade, que a engenharia de sistemas não é só requisito e arquitetura e XML, e teste, mas também tem toda uma parte por trás, e até mesmo filosófica, que dá apoio nas técnicas na prática da própria disciplina. Então, obrigado, eu acho que foi bem interessante. Guilherme, você tem pergunta aí? Pessoal, se quiser ir colocando mais perguntas, pode ir colocando no Q&A. A gente tem um tempinho ainda para o Heraldo responder. Uma pergunta para você. Tá, Guilherme, está cortando a sua.
E agora? Tá melhor? Melhorou, melhorou. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Aldo. As inteligências artificiais podem colaborar nessa análise retórica? De tudo que eu falei, parece que não, né? Mas eu não vou jogar, não vou trocar água da bacia jogando o bebê fora. Existem várias, já diversas, algumas ferramentas, né? Usando tecnologia, né, da inteligência artificial, né, para análise retórica. Tá? Quando eu falo análise retórica, ele é, uma forma de fazer ensaio, uma forma de analisar um problema que para nós é muito novo, mas que nos colleges e nos high school americanos é muito difundido. Olha, vocês agora vão fazer uma análise retórica do discurso do Obama. E aí o aluno pega justamente para ele compreender o que tá sendo discursado, né? O que está no discurso e por trás do discurso. E existe já inteligências artificiais fazendo o trabalho desses alunos lá nos Estados Unidos, tá? Identificando logos, etos, patos, logos, selecionando ali as metáforas, explicando. É impressionante, entendeu? Então, eu acredito que, de certa forma, né, também existem alguns textos que tratam, né, da questão né, da, da, da inteligência artificial e da lógica e da retórica, porque inteligência artificial, de certa forma, faz parte do trivium, né? A inteligência artificial é a lógica. Ou então, né, e tem uma ligação, né, também com a retórica, se a gente for considerar, né, a inteligência artificial justamente dessa técnica, né, através das árvores bayesianas, tá? Que repre, representa um pouco, né, a forma, né, do que se chama raciocínio abdutivo, né, do Peirce, entendeu? Que, né, tem essa ligação aí com a retórica. Então, acho que colabora sim, né? Eu acho que as ferramentas, né, de, da engenharia de sistemas, elas, principalmente na fase mais crítica lá que eu apresentei, né, do trabalho ali, estabelecimento de econômico, porque se não sair bem, se a partida não for bem, nada vai sair bem, né? E então ali tem que ser, né, tratar, né, a questão, né, de forma né, mais, mais aberta, né? Quando eu falo assim mais aberta, é mais dialogada, né? Abrir as possibilidades para o que pode e o que não pode acontecer, né? Não sei se eu Entendi, faz respondi. sentido. Sim, perfeito, faz sentido. Obrigado. Pessoal, alguém tem mais perguntas? Ninguém colocou. Acho que não tem mais nenhuma Fábio, aqui, não. ninguém colocou mais perguntas. Então, agradecer o Heraldo de novo pela apresentação. Acho que a gente conseguiu fechar a conferência de uma forma bem legal né, passar por vários aspectos aí que influenciam a engenharia de sistemas. Então, Heraldo, agradecer de novo ontem pela disponibilidade em ser o host da sessão e hoje pela apresentação. Valeu, obrigado.